Eu quase nem fui naquele dia. Tinha 1000 coisas para fazer, um compromisso atrás do outro. Mas alguma coisa me dizia para parar, para respirar, para cuidar um pouco de mim. Então marquei um horário no salão. Coisa rápida. Só para dar uma ajeitada no cabelo, sabe? Nada demais. Mal sabia eu que naquele fim de tarde, entre tesouras, espelhos e secadores barulhentos, Deus estava preparando um encontro. E não era sobre mim. Era sobre ela. Ela entrou de cabeça baixa. Sozinha. Com o cabelo preso num coque bagunçado e uma expressão que não combinava com aquele lugar. Um lugar feito para realçar beleza, mas que, naquele momento, parecia pequeno demais para tanta dor contida dentro dela. Sabe quando você olha para alguém e sente que tem algo errado? Que o sorriso não é verdadeiro, que a postura é de quem tá tentando segurar as pontas. Mas por dentro já não tem mais força. Foi isso que eu senti quando ela sentou na cadeira ao lado da minha. Não sei explicar, mas alguma coisa dentro de mim ficou inquieta. Como se Deus tivesse sussurrado: presta atenção. Escuta. E foi o que eu fiz. Eu prestei atenção. Sem invadir, sem forçar. Mas ouvindo. Sentindo. Porque tinha algo naquela mulher, algo no jeito como ela segurava firme a própria dor, que me fez entender que aquela história precisava ser contada. Ela não sabia, mas estava prestes a ser tocada. Não por uma tesoura, nem por um novo corte, mas por algo muito mais profundo. E naquela cadeira, diante do espelho, ela ia encontrar algo que nem sabia que tinha perdido. Tudo começou assim, com um corte de cabelo. Mas o que Deus fez naquele salão foi muito mais do que estética. Foi restauração. O salão era simples, mas aconchegante. Tinha cheiro de shampoo doce e som de conversas baixas misturadas com o secador ligado no fundo. Era final de tarde, e a luz do sol entrava pelas janelas grandes, desenhando sombras no chão de cerâmica. As cadeiras eram de couro gasto, e os espelhos tinham aquelas molduras grandes que faziam a gente se encarar de um jeito quase desconfortável, como se revelassem mais do que só o cabelo. Eu estava sentada, esperando a minha vez, distraída olhando o celular, quando ela entrou. Nem campainha tocou, nem a porta fez barulho. Ela simplesmente apareceu, como quem já chega pedindo desculpas por existir. Vestia uma blusa sem cor, daquelas que a gente escolhe quando não quer chamar atenção. Calça jeans surrada, sapatos fechados. Mas o que mais chamou atenção não foi a roupa. Foi o jeito. O olhar. Perdido, vago. E aquele sorriso curto, apertado, de quem treina todos os dias para parecer forte, mas por dentro já nem se reconhece mais. A recepcionista tentou puxar assunto, fazer uma graça. Mas ela só balançou a cabeça, agradeceu baixinho, e foi direto para a cadeira do fundo, onde a cabeleireira já a esperava. Sentou com cuidado, como quem carrega peso demais nas costas. Tirou o elástico do coque com um gesto automático. O cabelo caiu sobre os ombros, sem vida. Ela olhou pro espelho por um segundo, e abaixou os olhos. A cabeleireira sorriu e perguntou com aquele tom leve de sempre: vamos fazer o que hoje? E a resposta dela me travou. Só dá um jeito. Só quero conseguir me olhar no espelho sem chorar. Naquele momento, eu soube. Aquela mulher não estava ali só para cortar o cabelo. Ela estava à beira de um colapso. E talvez, nem ela mesma soubesse disso. E eu ali, do outro lado do salão, só conseguia orar em silêncio. Porque meu coração dizia: alguma coisa vai acontecer aqui hoje. E eu não faço ideia do que é. Mas sei que não é à toa que eu estou aqui. Ela parecia ter uns 40 e poucos anos. Talvez menos, talvez mais. Mas o cansaço no rosto envelhecia tudo. A cabeleireira tentou puxar assunto, como sempre fazia com as clientes, mas ela só respondia com tá bom, como quiser. Até que, no meio de uma pergunta qualquer sobre o tipo de corte, a barragem estourou. Faz o que você achar melhor, ela disse. Só preciso mudar alguma coisa. Porque dentro de mim, tá tudo igual há meses. E eu tô cansada disso. A cabeleireira parou por um segundo. E ela continuou. Sabe o que é? Eu fui casada por 18 anos. E um belo dia, ele virou e disse que não sabia mais o que sentia por mim. Pegou as coisas dele, e foi embora. A voz dela não tremia. Mas os olhos estavam cheios de coisas que ela nunca tinha dito para ninguém. Me deixou com a casa, com as contas,
com os filhos que agora só querem saber do celular, e com um silêncio dentro de mim que grita toda madrugada. Eu oro, mas não ouço nada. Eu tento ser forte. Mas, forte até quando? A cabeleireira parou de cortar e só escutava. E eu, do outro lado, sentia um nó na garganta. Ela olhou pro espelho por um instante e disse algo que me marcou de um jeito que eu nunca mais esqueci. Eu não vim aqui pra ficar bonita. Vim pra ver se ainda sou alguém, além da mulher que foi deixada. Foi nesse momento que eu entendi. Ela não estava só tentando recuperar o cabelo. Ela estava tentando recuperar a identidade. A dignidade. A imagem de si mesma que o abandono tinha apagado. E foi ali, naquela cadeira simples de salão, que a alma dela começou a contar sua história. Mesmo sem querer. Ela continuava sentada na cadeira, com a capa preta cobrindo o corpo, mas parecia estar despida de tudo por dentro. Aos poucos, a dor foi escorrendo pela boca, como se ela não conseguisse mais guardar. Era como se ela não dissesse aquilo, ela fosse explodir ali mesmo, na frente de todo mundo. Eu acordo todo dia às 6. Faço o café, arrumo a casa, passo na padaria, e ninguém nota. Os meninos só reclamam. Um tem raiva de mim, o outro mal fala comigo. E no fim do dia, quando a casa silencia, eu olho pro teto e me pergunto: se eu sumisse, alguém sentiria falta? A cabeleireira parou. Até os barulhos do salão pareceram sumir. Eu olhava pelo espelho, mas tentava não parecer invasiva. Mesmo assim, cada palavra daquela mulher cortava como faca. Eu tento ser forte, entende? Tento mostrar que tá tudo bem. Mas ninguém vê. Ninguém vê quando eu como o que sobra depois que todo mundo já comeu. Ninguém vê quando eu vou dormir com a mesma roupa do dia anterior. Ninguém vê quando eu finjo estar ocupada, só pra não chorar. Ela olhou de novo pro espelho, como quem procura uma resposta no próprio reflexo, e falou baixinho, quase num sussurro: eu sei que Deus existe, mas eu não sei mais se Ele me escuta. E naquele instante, eu não consegui mais ficar parada. Algo dentro de mim queimava. Eu já tinha vivido algo assim. Eu já tinha me sentido invisível também. E foi ali, antes que a cabeleireira dissesse qualquer coisa, que eu me levantei da minha cadeira. Nem sabia exatamente o que ia dizer. Só sabia que aquela mulher não podia sair dali do mesmo jeito que entrou. Eu não sabia o que ia dizer. Mas meus pés foram antes da minha mente. Quando percebi, já estava do lado dela. E só consegui perguntar, com voz baixa, quase como um pedido: posso sentar aqui por um minuto? Ela assentiu, sem entender muito. E então, eu olhei nos olhos dela. E vi. Não era só cansaço. Era a exaustão da alma. Era aquela dor que a gente só sente quando acha que Deus ficou em silêncio por tempo demais. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois, respirei fundo e disse: você não me conhece. E eu não vim aqui planejando falar com ninguém. Mas desde que você entrou, Deus colocou algo no meu coração. Talvez você ache que Ele se calou. Mas Ele não está em silêncio. Ele está perto. Ele só estava esperando o momento certo para te lembrar. Você ainda é vista. Ainda é amada. Ainda é filha. Ela desviou o olhar, mordeu os lábios e começou a chorar. Mas era um choro diferente. Não de raiva. Não de dor. Era o choro de quem estava ouvindo algo que o coração esperava há muito tempo. Você não foi esquecida, tá bom? Eu disse, segurando a mão dela. Você só está cansada. E tudo bem ficar cansada. Só não se esqueça que, mesmo nos dias em que você se sente invisível, o céu ainda está olhando para você. Ela tentou dizer algo, mas não saiu nada. Então perguntei: eu posso orar por você? Ela balançou a cabeça que sim, com os olhos marejados, e estendeu a mão. Ali, entre espelhos, tesouras e vozes baixas. Eu orei. Não foi uma oração ensaiada. Foi simples, crua, verdadeira. Pedi para Deus acalmar o coração dela. Pedi para Ele lembrar essa filha de quem ela era. Pedi para a dor não vencer, para a esperança encontrar espaço. E pedi, acima de tudo, que ela sentisse amor. Porque era disso que ela mais precisava. Amor sem exigência, sem cobrança, sem condições. Quando terminei, ela apertou minha mão com força. E pela primeira vez desde que entrou, ela olhou para si no espelho com um olhar diferente. Como se começasse
mesmo que devagar, a se reencontrar. A cabeleireira voltou a cortar o cabelo dela, agora com uma leveza diferente. A mulher ficou em silêncio, mas o rosto não era mais o mesmo. A testa ainda franzida, os olhos ainda vermelhos. Mas havia uma outra coisa ali. Como se, por dentro, uma janela tivesse sido aberta. E um fio de luz começasse a entrar. Quando o corte terminou, a cabeleireira ajeitou o espelho para ela ver melhor. Ela olhou. De verdade, dessa vez. Passou a mão no cabelo, como quem se redescobre. Fez um meio sorriso. Ainda tímido, mas real. E disse algo que me marcou. Faz tempo que eu não me olho com calma. Sempre fui me apagando para não incomodar. Mas hoje, acho que eu me vi de novo. Eu sorri para ela. Ela sorriu de volta. Não trocamos mais palavras naquele momento. Não precisava. Algo já tinha sido dito. Algo já tinha sido curado. Era como se aquela oração tivesse virado uma chave. Uma chave pequena, mas que abriu uma porta enorme. Ela agradeceu à cabeleireira, pagou, pegou a bolsa com calma. E antes de sair, me olhou de novo. Veio até mim, segurou minha mão, e disse: "Obrigada, por não fingir que não viu." Aquela frase ficou ecoando dentro de mim o resto do dia. Quantas pessoas ao nosso redor estão gritando por socorro, mas sem fazer barulho. Quantas mulheres estão sendo engolidas por dentro, enquanto o mundo só enxerga a casca, o cabelo arrumado, o sorriso treinado. Uma semana depois, recebi uma mensagem. Era ela. "Oi. Eu sei que você nem me conhece direito, mas eu queria dizer que voltei para a célula da igreja. Que marquei uma sessão com uma psicóloga. E que hoje, quando acordei, em vez de olhar pro teto e querer desaparecer, eu agradeci por estar viva. Obrigada de novo." Eu li aquela mensagem umas 3 vezes. E chorei. Porque ali, eu entendi que Deus tinha feito exatamente o que Ele queria fazer naquele salão. Restaurar uma filha. Trazer vida de volta. Soprar esperança onde só havia silêncio. Talvez você esteja assistindo isso agora, e se perguntando: será que essa história é sobre mim? Talvez você também tenha se sentido invisível. Talvez você esteja segurando o mundo nas costas, sorrindo quando queria gritar, fazendo tudo por todo mundo, e esquecendo de si mesma. Talvez, como aquela mulher no salão, você também tenha acordado hoje se sentindo exausta. Não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Cansada de tentar. Cansada de ser forte. Cansada de parecer bem, quando não está. Se for esse o caso, então essa história também é sua. E eu quero te dizer, com todo o carinho do mundo: Deus te vê. Mesmo quando ninguém mais vê. Mesmo quando você se sente esquecida. Mesmo quando o espelho te devolve uma imagem que você não reconhece mais. Deus continua aí. No silêncio. No caos. No choro abafado no travesseiro. Ele não se afastou. Ele só está te esperando, para te lembrar quem você é. Não a mulher abandonada. Não a que ficou. Não a que aguentou tudo calada. Mas a filha. A amada. A que ainda tem valor. A que ainda pode recomeçar. Você não precisa continuar sozinha. Você não precisa continuar fingindo. Hoje pode ser o seu novo ponto de partida. Assim como foi para ela, naquela cadeira de salão. Se você ouviu essa história até aqui, talvez você também esteja precisando de um recomeço. Mas não um recomeço cheio de metas, promessas ou cobranças. Um recomeço silencioso. Interno. Desse tipo que ninguém vê, mas que o céu inteiro celebra. Hoje, eu não tenho todas as respostas. Mas eu posso te oferecer o mesmo que eu ofereci àquela mulher naquele salão. Uma oração. Uma pausa. Um lembrete de que você ainda é filha. Vamos orar juntas. Pausa de 1 segundo. Deus, hoje eu oro por essa mulher que está me ouvindo. Aquela que tem segurado tanto sozinha. A que tem sorrido para esconder a dor. A que tem feito de tudo para ser forte, quando só queria um abraço. A que senta no carro e chora sem fazer barulho. A que se olha no espelho e já nem sabe mais quem é. Pai, lembra essa filha de quem ela é. Toca o coração dela com o teu amor. Esse amor que cura, que restaura, que abraça. Mostra a ela que o Senhor não a esqueceu. Que o silêncio não é ausência. E que ainda há vida, mesmo depois da queda. Renova as forças dela. Reacende a luz que o cansaço tentou apagar. E se for possível, usa até essa história,
esse vídeo, esse momento, para que ela saiba: o Senhor ainda está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pausa suave. E se essa oração falou com você? Deixa um coração nos comentários. Compartilha com alguém que talvez esteja precisando se reencontrar também. E se inscreve aqui no canal Kate Viveu Isso. Aqui, a gente se escuta, se acolhe e caminha juntas, com Deus.